Vou dar um recado importante da 1xBet para você que está ligado aqui nos canais da plataforma Atenção Vascaínos. Primeiro comentário fixado tem um link. Através dele, você faz um cadastro, mas só se você tiver 18 anos. É a primeira dica. Segunda dica, você precisa ter responsabilidade. Não gaste aquilo que você não tem. Isso é fundamental. E um terceiro aspecto, para a sua segurança. A 1xBet está regulamentada pelo governo brasileiro, podendo atuar aqui no Brasil. Portanto, use o link, use a palavra Vascaínos, acompanhe os jogos e também as odds e se divirta demais. 1xBet, que é patrocinadora de grandes clubes, campeonatos e entidades esportivas e também aqui da plataforma Atenção Vascaínos. Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. É o Acorda Vascaínos bem cedinho, mas muito cedinho. Ouviu o meu recado aí da 1xBet? Então faça uso do primeiro comentário fixado aqui no chat, para você se divertir. Mais de 18 anos, com responsabilidade. Dá uma olhada, entra no site da 1xBet, vê as odds lá, o que está pagando, o que não está pagando. É legal para você se balizar. E olha, essa última rodada do Campeonato Brasileiro amanhã, é um prato cheio. Você fazendo o seu jogo aqui, diretamente por esse link, você vai estar ajudando a gente demais, tá bom? 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Tá acabando o Campeonato Brasileiro, acabando e se encerrando um campeonato que eu já analisei aqui, perguntei a vocês se era uma decepção ou não, se era um campeonato melhor. E realmente foi, né? Afinal, por exemplo, nós não estamos sofrendo como está o nosso rival Fluminense, como não está o Atlético do Paraná, que bate no peito e fala, não. Aí, ó, o Bragantino, que ano passado brigou pelo título, veio para o jogo com o Vasco, não tinha mais chance, mas até uma ou duas rodadas antes daquela partida, tinha chance. Aliás, ontem completamos um ano daquele jogo contra o Bragantino. Olha, tanta coisa que mudou, né? É impressionante, é incrível como o tempo muda. E o jogo de amanhã com o Cuiabá é importante pela classificação, por questão de grana, por questão que envolve também entrar na terceira fase da Copa do Brasil, que dá um descanso para o time, mas o Vasco precisa, a partir de semana que vem, já ter uma movimentação, né? O torcedor está esperando muito o que o Vasco vai apresentar em termos de elenco, em termos de novidades, quem fica, quem sai. São dois grupos, o calendário ano que vem vai ser mais apertado em função do Super Mundial que vai acontecer nos Estados Unidos no meio do ano. Então o Campeonato Carioca já começa logo, dia 12 de janeiro. O time que vai se apresentar dia 27 é o time que deve jogar esse campeonato. E depois o grupo principal se apresenta no início de janeiro e aí vai se preparar para as fases finais do Campeonato Carioca, já pensar em Sul-Americana. Enfim, a gente vai ter um calendário melhor, calendário mais gordinho, que é muito importante para nós. Mas a parte da questão do futebol, eu queria falar sobre um tema que aconteceu ontem e que me dá calafrios num final de ano, e que é um tema que a gente precisa discutir muito aqui, que é a questão de uma penhora que foi divulgada através de quase 13 anos sem recolhimento de fundo de garantia. O Vasco sendo cobrado numa ação de 28 milhões de reais e deu a sede do calabouço como uma garantia, o que é também muito lamentável. Mas me parece que vai se chegar a um consenso, vai se ter aí um denominador comum, mas me passa uma impressão de que essas notícias que saem nesse instante, que saem nesse momento, e isso eu me lembro da época em 2019, naquela associação em massa, que a grana melhorou muito, era para contratar um jogador e de repente veio uma ação até penhorando o São Januário, e aquilo meio que tirou a alegria do torcedor, porque o torcedor do Vasco estava na expectativa. Acabou que o então presidente Alexandre Campelo foi em janeiro e contratou o Jean Mancano, que acabou vindo para o Vasco e jogou um bom futebol, e hoje está brilhando no rival Fluminense, que amanhã tenta se livrar da segunda divisão. Então é uma situação que se repete, e essa repetição me
me parece muito pontual, sabe? Porque além de demonstrar uma fragilidade financeira gigante do Vasco ainda, com uma dívida de 1 bilhão e 200, me passa também a impressão de que nessa briga que está tendo aí interna de possíveis investidores, de gente que a direção está buscando, me parece ser um pouco também para desvalorizar o Vasco, mostrar que o Vasco tem uma dificuldade grande financeira. Não é o caso, tá? Eu acho que o Vasco está tentando se arrumar através do presidente Pedrinho, está tentando se ajustar, está tentando fazer algo que seja viável, negociando, usando da verdade, dizendo que não tem dinheiro. O problema é o mercado aceitar mais uma vez essas desculpas. É claro que dessa vez você tem na presidência, não que não tivesse, não estou aqui fazendo uma crítica às pessoas de Alexandre Campelo, Jorge Salgado, que até provem o contrário, não entraram como presidente do Vasco para querer prejudicar o Vasco. Tem as rusgas com a torcida, tem as rusgas do presidente Salgado com a questão da 777, do presidente Campelo de ter tido um departamento de futebol muito ruim, até mesmo das brigas com jogadores por questão de salários, mas eu acho que é muito errado a gente ficar acusando as pessoas. Mas eu acho que o Pedrinho tem um crédito no mercado, é um cara sério, é um cara correto, e eu acho que isso de alguma forma para negociar é muito importante. Então eu vejo uma questão lógica de uma situação difícil do Vasco que está aparecendo, mas ao mesmo tempo eu acho que é algo negociável, mas aí que a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso desvaloriza o Vasco na hora de uma situação envolvendo investidor. E agora está muito em voga o Marinakis, o grego, o Andréa, o italiano, o grupo árabe. Não parece estranho para vocês que num momento como esse, em que o Vasco está discutindo uma SAF, a compra agora de uma outra empresa ou de uma outra pessoa, essas notícias saiam, me parece, não para quem divulgou, mas muito para quem passa isso, me parece ser muito claro de um prejuízo para o Vasco. De um prejuízo, claro, o Vasco tem que pagar, é uma dívida, é um problema, mas a gente vê tantos clubes com problemas e que não têm alardeados todos esses problemas, porque é uma vergonha para o Vasco ter uma sede penhorada para garantir um pagamento de fundo de garantia de 13 anos. Ora bolas, gostaria muito de saber se todos os clubes brasileiros não têm atraso no seu fundo de garantia. E a questão da PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não estava sendo pago? Isso precisa vir a público, isso precisa ser falado. E eu acho que tudo isso, de alguma forma, é muito estranho acontecer numa hora como essa. Então eu fico muito com a pulga atrás da orelha, porque está se discutindo aí a questão de um possível investidor. A torcida abraçou o grego Marinakis. Eu prefiro esperar, prefiro ver. Acho que depois da pancada que a gente tomou com a 777, em que a gente acreditou piamente, acho que a gente tem que ficar com o pé atrás sempre, com todos, absolutamente com todos. Não sou pelo russo, não sou pelo grego, não sou pelo alemão, não sou pelo italiano, não sou pelo árabe, eu sou pelo Vasco. E acho que agora realmente, admitindo um erro lá atrás, de talvez não ter dado tanta atenção, muito pelo desespero, muito pela dificuldade, mas hoje, bem ou mal, pelo discurso que a gente tem do presidente Pedrinho e dos seus pares, o Vasco tem um ano de 2025 com receitas não antecipadas, dinheiro limpo para poder trabalhar, provavelmente vai engatilhar aí algumas vendas, como o Luco Orediano, como o Palácios, como o Capasso, como o Ryan, talvez aí um Piton, um Matheus Carvalho. Tudo isso vai dar ao Vasco uma condição melhor de respirar, buscar melhorar a questão do sócio-torcedor, alavancar a partir de terça-feira aí a questão do potencial construtivo, para ano que vem já buscar um novo estádio, jogar num estádio com capacidade maior, quem sabe o Engenhão é muito importante. O Vasco precisa fazer dinheiro, precisa usar da sua força. O Vasco é uma Ferrari que bateu e que a gente não está conseguindo botar ela para andar de novo, quando não é difícil. A gente precisa arrumar um bom mecânico, a gente precisa arrumar um bom lanterneiro, porque Ferrari é Ferrari, independente do que seja. Então eu vejo com otimismo, apesar de ter me doído muito, essa questão de penhora. É uma palavra que me assusta demais, é uma coisa que me dá muita pulga atrás da orelha, mas eu vou dar um crédito. Eu acho que a gente tem que acreditar que as coisas vão mudar. Esperar o jogo de amanhã, ver como é que o Vasco vai se comportar, e aí sim, a partir de segunda-feira, ter um novo caminho. Tomara, com boas notícias e com boas coisas para nós, torcedores do Vasco.
Valeu? Em nome da 1xBet, estamos encerrando esse Acorda Vascaínos desse sábado. Grande abraço, tchau.